Neste vídeo eu vou te mostrar o caso do Credit Suisse, um banco gigantesco que está mal das pernas. Mas antes de irmos para o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Se você não está acompanhando o mercado, na semana passada surgiu uma notícia de que um grande banco internacional de investimentos estaria à beira de uma falência e obviamente que isso assusta. Quando se fala em um grande banco quebrando, a primeira coisa que vem na cabeça é o fantasma do Lehman Brothers, um grande banco americano que quebrou em 2008 durante a crise do subprime. Pois bem, depois que surgiu essa notícia de que teria um grande banco quebrando, a galera começou a procurar que banco seria esse. E então descobre-se o Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça e um dos maiores bancos do mundo. Antes de qualquer coisa, calma, não precisa entrar em pânico. O Credit Suisse está mal das pernas, mas ele não vai quebrar amanhã. Os problemas do banco já começaram um tempinho atrás. Eles tiveram ali perdas bilionárias com a parte de investimentos e também com a parte de private bank. Lá em 2021, um grande fundo de investimentos familiar acabou quebrando, gerando um prejuízo de mais de 5 bilhões de dólares ao banco. E se já não bastasse isso, ainda em 2021, uma financeira do Reino Unido também quebrou, gerando um prejuízo de 10 bilhões de dólares ao banco. Só aí já foram 15 bilhões. E fora isso, eles também tiveram ali outros problemas menores, mas que somando tudo, acabaram levando um bom dinheiro embora. Bom, quando olhamos para o CDS do banco, CDS, para quem não conhece, de uma maneira bem simplificada, é um derivativo que acaba indicando ali o risco de crédito. E quando olhamos para estes números do Credit Suisse, vemos aí uma alta muito grande dos últimos meses. Saiu de 50 pontos lá no início do ano e chegou a tocar 300 pontos nos últimos dias. Inclusive, esse patamar de 300 pontos é um recorde para o banco. A chance de o banco ficar inadimplente nos próximos 5 anos chegou a tocar os 21% na sexta-feira passada. É um nível bem alto, ainda não é o fim do mundo, mas é um nível bem relevante. E quando olhamos para as ações do banco, elas já despencam 90% desde o topo e no ano a queda já chega a 60%. E aqui já fica até um aprendizado. Por mais sólida que seja uma instituição, jamais invista todo o seu dinheiro em uma única ação ou então em um único fundo imobiliário. Se olhássemos para o Credit Suisse há 5, 10 anos atrás, ninguém diria que eles estariam nessa situação atual. E isso vale para qualquer instituição. Tem empresas que eu confio muito? Claro que tem, mas eu jamais vou pagar para ver com todo o meu dinheiro ali. Por isso é muito importante a diversificação. Mas continuando aqui, atualmente o Credit Suisse vale cerca de 10 bilhões de dólares e só para efeito de comparação, o Nubank, que é um banco aí que todo mundo conhece, vale cerca de 23 bilhões de dólares. O Credit Suisse está valendo metade do Nubank. Atualmente, além do problema financeiro, o Credit Suisse também tem um problema de gestão. Existe ali uma crise de confiança. Isso inclusive diferencia esse caso do Lehman Brothers há 14 anos atrás. Primeiro, porque o Credit Suisse não está com a alavancagem nem perto do que o Lehman Brothers tinha na época. E segundo, que este é um problema mais contido, um problema mais concentrado. Lá em 2008 existiu a quebra de várias empresas em volta do Lehman Brothers. Agora, tem um ponto que é importante. O Credit Suisse é um banco que tem uma grande relevância para o sistema financeiro global. Não pode simplesmente quebrar e tudo bem. O ideal é que nenhuma empresa quebrasse, obviamente, mas nesse caso do sistema financeiro, existem empresas que são chaves, elas não podem quebrar por nada. E se pegar uma escala, o Credit Suisse não está aí no topo dessa escala. Ele não é o banco mais importante do sistema financeiro, mas ele é um dos bancos mais importantes. A gestão está até se mexendo aí para resolver esses problemas, começaram ali a fazer alguns cortes de custo, também estão aí fazendo uma reestruturação, mas é algo que vai levar um tempo e também vai demandar dinheiro. Dia 27 de outubro agora, por exemplo, nós temos a divulgação dos resultados e também deve ter ali a divulgação de mais um plano de reestruturação. O mercado está esperando que esse pacote traga aí mais um corte de custos de mais ou menos 1,5 bilhão de dólares. E eles também podem vender ali alguns ativos. Recentemente, o próprio CEO do banco assumiu que o banco está em uma situação crítica. Até falando aí em custos dessa reestruturação, ela vai ser uma reestruturação cara. Alguns analistas estimam de que o banco precise de 4 bilhões para se recuperar. E essa nem é a projeção mais pessimista. Algumas projeções indicam 6 bilhões de dólares. De qualquer forma, esses valores ainda são incertos. Existem vários processos enormes contra o banco e um desses processos que corre em Singapura é de 800 milhões de dólares. Fora que ainda existem alguns prejuízos na parte de investimentos para serem contabilizados. Existem operações de que o
Credit Suisse foi o credor, essas operações deram errado, mas ainda não estão contabilizadas, então ainda não sabemos o tamanho real desse rombo. De modo geral, existem basicamente 3 saídas para essa situação. A primeira, que é a pior delas, é a quebra do banco. A segunda hipótese seria ali o Banco Central da Suíça acabar salvando o Credit Suisse. Vale até destacar que isso não é garantido, e até para efeitos de comparação, em 2008, o Fed não segurou o Lehman Brothers. Como eu já citei aí, a situação é diferente, então fica aí só para efeitos de comparação mesmo, não é nenhuma garantia de que o Banco Central da Suíça vá salvar ou não vá salvar. O Credit Suisse é um banco muito importante ali para os suíços, talvez eles até salvem aí. E a última hipótese, e é a melhor delas, seria o Credit Suisse dar a volta por cima e sair sozinho de todo esse rolo aí. Uma das preocupações que eu vi muita gente tendo é com relação aos fundos imobiliários geridos ali pela CSHG. CSHG é um braço de gestão do Credit Suisse e, por incrível que pareça, eles podem ter cagado em todo o resto, mas a CSHG é extremamente competente, é inclusive uma das melhores gestoras de fundo imobiliário do Brasil. Na aba da CSHG nós temos aí fundos de grande relevância, como por exemplo o HGRE, HGLG, HGCR, HGRU, entre outros fundos. Nesse caso aí dos fundos imobiliários não há nenhum prejuízo financeiro para o cotista em si. Na pior das hipóteses, caso o gestor realmente venha a quebrar, o fundo chamaria ali uma assembleia, então trocaria de gestor. Os ativos do fundo em si estão sob o CNPJ do próprio fundo. Esse patrimônio não é misturado com o patrimônio do gestor. Um exemplo bem didático é como se fosse um condomínio. Imagine que o síndico do condomínio morre, ou sei lá, ele fica devendo. O patrimônio do condomínio em si não tem nada a ver com o síndico. Bastaria ali então uma reunião e trocar esse síndico. E é o que acontece no caso dos fundos imobiliários. O gestor é o síndico desse condomínio. Caso aconteça algo com ele, basta trocar esse síndico. O maior prejuízo nesse caso aqui da CSHG é que nós simplesmente perderíamos aí uma das melhores gestoras de fundos imobiliários do mercado. Mas o fundo vai continuar lá. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, um breve resumo do que está acontecendo aí com o Credit Suisse. Isso ainda vai virar uma novela, terão vários capítulos, inclusive, se você quiser ver o desenrolar dessa história, se inscreve aqui no canal, que assim que tiver novidades eu gravo um novo vídeo e mostro aqui o que está acontecendo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!